Olá pessoal, estamos aqui para falar sobre predições, classificação e reconhecimento de padrões. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar de técnicas de classificação. Então, na nossa conversa de hoje, o tema vai ser classificação. E nós vamos abordar algumas técnicas, como por exemplo, análise classificatória de Fisher, análise classificatória de Anderson, linear, e análise classificatória de Anderson, quadrática, e por fim, regressão logística multinomial. A gente deve lembrar que a nossa conversa é uma consequência de assunto já tratado anteriormente, onde nós exploramos um determinado conjunto de dados por meio de estudos de reconhecimento de padrão ou de diversidade genética. Vamos lembrar que o nosso conjunto de dados se refere à avaliação de 6 populações em relação a 9 características fenotípicas. Nós temos uma informação interessante das populações porque ela constitui um delineamento genético envolvendo pai 1 e pai 2 contrastantes, a terceira população, o AF1, resultando do cruzamento desses genitores, a quarta, a F2, avançada, pode ser por autofecundação ou acasalamento ao acaso, tanto faz, e 2 populações adicionais de reto cruzamento, do F1 com o pai 1, do F1 com o pai 2. Então, nós já temos o conhecimento da existência de 6 populações, inclusive um relacionamento a maior e menor similaridade, uma vez que se trata de um delineamento genético, onde a gente imagina o posicionamento do F1, tendo em vista a genealogia e tendo em vista o controle gênico das características que foram simuladas. Nesse contexto, nós devemos dizer que são 9 características em que a gente já conhece as heredabilidades, a existência de efeito da dominância, a existência de efeito de epistasia. Então, nós já temos um conhecimento prévio genético dessas 6 populações. Cada população está representada por 2.000 indivíduos, mas esses indivíduos foram divididos em uma parte destinada a treinamento, que representa 80% dos dados, e uma parte para validação, que representa 20% dos dados. Então, nós queremos fazer um estudo de classificação. Nesse estudo de classificação, o objetivo é realçar as diferenças dessas populações, argumentar que essas populações são diferentes, que seria possível estabelecer algum critério de separação e que me possibilita, posteriormente, alocar novos indivíduos em uma dessas populações existentes. Então, esse que vai ser o nosso objetivo. Pois bem, vamos tratar de uma questão inicial em estudos classificatórios que diz respeito a qual metodologia eu devo utilizar para responder essas questões importantes, que são: as populações são diferenciadas, eu consigo estabelecer um critério de diferenciação, por meio desse critério é possível alocar novos indivíduos, né? E então a gente vai imaginar que temos ali um conjunto de dados, né, um conjunto de informações dessas, por exemplo, 6 populações, em que foram mensuradas 9 características. Então nós já podemos, inclusive, já devemos ter feito um estudo preliminar, exploratório, e já temos uma ideia da dispersão das informações dessas populações. Pois bem, qual seria então a melhor maneira de se estabelecer esse critério, né? A gente vai procurar atender esse objetivo, e se a gente não conseguir, a gente já sabe quais seriam as razões para não estabelecer um critério eficiente. E esse critério não será eficiente se essas populações não for diferenciadas. De fato, uma sobrepõe a outra, eu não consigo diferenciar. Uma questão da população pode
se elas não for contrastantes, suficientemente diferenciada, pode comprometer o resultado da análise. Uma segunda possibilidade seria a quantidade e a qualidade das informações que eu estou proporcionando para análise e processamento de dados. Eu tenho 9 variáveis nesse exemplo e elas podem ser importantes ou não, realçar as diferenças ou não. Então, o insucesso pode estar condicionado às variáveis que nós estamos utilizando. E uma terceira causa para o insucesso é a metodologia que eu vou empregar para realçar essas diferenças. Bom, as populações estão lá, não tem nada mais a ser feito, as características já foram mensuradas, eu já gastei tempo e dinheiro, então resta agora aprender sobre as diferentes metodologias para que eu possa tomar a melhor das decisões. Que tipo de metodologia, qual metodologia eu posso usar? Bom, isso vai ser assunto para as nossas conversas, que nós estaremos aqui dialogando com vocês. A gente vai começar aqui a apresentar uma série de alternativas, mas nesse momento nós gostaríamos de trazer para uma reflexão. Bom, as possibilidades são várias, certo? Então, esse conjunto de dados, ou qualquer outro que for processado, eu vou abrir algumas possibilidades, que eu resumi aqui didaticamente em 4. Seria a possibilidade de resolver esse problema por uma abordagem estatística, ou por uma abordagem de redes neurais, por uma abordagem de aprendizado de máquina, ou uma abordagem de lógica nebulosa ou lógica força. Bom, o que significa isso? Nós vamos caminhar nessas apresentações, colocamos fórmulas, expressões, mas deve ter uma separação nítida dos princípios básicos que norteiam o uso de cada uma dessas técnicas. Então, quando você faz a opção por uma abordagem estocástica, você está imaginando que existe a possibilidade de separar essas populações, né, por meio de informações estatísticas, por meio de algum modelo. Que informações estatísticas nós trabalhamos? Normalmente com médias, variâncias e covariâncias. Então, o fundamento é que a população 1 tem uma média diferente da população 2, da população 3. E tem uma dispersão, uma variabilidade diferente ou semelhante, tá certo? Mais homogêneo, mais heterogêneo. Então, a gente pensa que com essas informações de médias e variâncias e covariâncias e com informações de distribuições, eu posso então resolver o meu problema. Então, essa seria uma corrente da área estocástica. Tem maneiras diferentes de pensar de como eu vou resolver esse problema. Ao invés de resolver esse problema usando dado resumido de média, variância e covariância, eu vou utilizar o princípio da rede neural. O princípio da rede neural é diferente. Ele não requer médias e variâncias e covariâncias. Ele requer aprendizado. Você tem que conhecer todas as informações da população 1, você tem que conhecer todas as informações da população 2, então você começa a conceber o que seria aquela população 1. Aquela conhecido, eu sei que é a população alta, é a população precoce, é a população que tem um tamanho de grão maior. Então, conhecendo os indivíduos, eu vou entender o que seria a população 1. Então, é como a gente faz normalmente. Se eu tivesse que classificar o indivíduo entre ser um gato e um cachorro, eu não preciso ter médias, variâncias, eu não preciso medir a altura, o peso. Não, eu conheço uma série de gatos, eu conheço uma série de cachorros, e se me apresentar um animal, por esse aprendizado, por essa história de conhecimento, eu facilmente tomo uma decisão se é gato ou cachorro. Então, essas redes neurais, elas vão simular, elas vão ter como abordagem básica o que mais ou menos o cérebro humano faz e utiliza
não um modelo estatístico, mas nós vamos pensar que utiliza os nossos neurônios, que vão captar informações e vão tomar a decisão. Tá certo? Então, dessa forma, a gente muda de uma filosofia de estatística para uma filosofia de rede neural. Nós podemos, ao invés de usar a rede neural, o neurônio biológico como inspirador da tomada de decisão, nós podemos utilizar uma outra abordagem, que é a abordagem do aprendizado estatístico ou aprendizado de máquina. O que significa isso? Significa que eu não quero, tá certo? Eu não quero fórmulas, médias, variâncias, eu não quero treinar a rede, mas imagino que o problema possa ser resolvido com regiões. Olha, a população 1 dá para separar a população 1 e 2, 1, 2, 3, dá 4, 5, 6. Porque essas populações pode ser classificada, uma é alta e a outra é baixa, as outras são baixas. Então veja, se eu começar a partir, escolher uma variável, altura, faz uma partição, eu separo. Mas eu separo a 1, a 2, a 3? Não. Mas eu posso partir com floração? Posso. A 1, a 2 são tardias, a 3 é precoce. Então veja que cada conjunto de variáveis, eles representam regiões de classificação. Não é média, não é variância, mas são regiões, são estratos. E eu só preciso entender essas partições e organizar essas partições. Eu devo partir a altura, ou devo partir a floração, ou devo partir o peso, e onde eu vou partir, como eu vou partir. Isso é filosofia de aprendizado de máquina, isso é filosofia de árvore de decisão. Vai ter uma expressão, uma fórmula? Não. Vai ter um algoritmo. Por isso que nós chamamos de aprendizado de máquina. É a máquina que vai, por simulação, por investigações heurísticas, com a certa regra ou exaustiva, vai tomar uma decisão para você, vai partindo. Então, o reconhecimento dessas partes e a estruturação de uma árvore vai me permitir chegar ao final. Olha, se eu partir a altura, se eu partir a floração, pegar as plantas altas, eu pegar a planta precoce, a de maior número de vagem, a de menor acabamento, essa planta, essa indivíduo é população 1. Então veja que eu fui particionando e chegando à conclusão, mas isso é feito não por uma expressão, mas por uma estrutura que a máquina vai resolver isso para a gente. Tá certo? Nós não vamos pensar que é um aprendizado tal como se verifica nas redes neurais, mas uma estratégia diferente, que é uma estratégia de abordagem de máquina. Pois bem, mas nós temos uma outra forma, um outro paradigma que nós podemos usar para separar essas populações, que é o paradigma da abordagem da lógica nebulosa. A lógica nebulosa, ou lógica fuzzy, é algo bastante interessante e que traz para a análise, traz a formalidade de uma linguagem certa, tá certo? Então, como é que isso funciona? Funciona com alguns princípios básicos da lógica. Vamos imaginar um exemplo que alguém queira saber se aquele animal é um gato, é um cachorro. E então você me apresenta um animal e me pergunta: o que é esse animal? É gato ou cachorro? A resposta da lógica nebulosa é: esse animal é um gato e esse animal é um cachorro. Não há como afastar essas possibilidades. A resposta não é na lógica clássica: o animal vai ser gato ou cachorro. Não, ele vai ser as duas coisas. Bom, mas como é que eu decido isso? Então, eu preciso recorrer a um conceito adicional, que é um conceito de pertinência. Bom, esse animal pode ter pertinência maior ao conjunto de gato do que ao conjunto de cachorro. Então, a minha tomada de decisão não é em cima da informação, é sobre a pertinência. E como é que eu decido a pertinência? Bom, então nós vamos avaliar as características. Essa característica, esse animal tem pelo? Bom, o gato, o cachorro tem pelo, então a pertinência dele garante que ele seja igualmente pertencente. Bom, ele tem, sei lá, bigode. Bom, os gatos têm um bigode, o cachorro não. Então cai a pertinência, mas
para o gato. Vamos ver o som que ele emite. Emite um som de um miado ou de um latido. Bom, então agora, se eu estabelecer essas funções e se depois eu agregar todas essas informações, eu posso então tomar a decisão. Olha, de fato existe maior chance, maior pertinência desse animal para o conjunto de gato do que para o conjunto de cachorro. Então, consequentemente, a melhor decisão é assumir que esse animal seja um gato e não um cachorro. Então veja que a gente pode tratar esses assuntos com diferentes pensamentos, tá certo? Só que agora nós vamos apresentar as técnicas, as abordagens, as expressões, as fórmulas, as topologias, as árvores, tá certo? As funções de pertinências que são dentro de cada paradigma. É isso que nós convidamos a vocês a aprender. E nesse primeiro momento, nós vamos seguir um caminho, que é o caminho estocástico do paradigma da estatística. Tá certo? Mas vão existir outras possibilidades que nós vamos estar aqui apresentando em outras ocasiões. Nós vamos ter um conjunto de dados para ser analisado. E esse conjunto de dados vai me dar diferentes resultados de eficiência. Se a método A for mais eficiente que o B, nós não vamos generalizar. É apenas aplicação para aquele conjunto de dados. Nesse conjunto de dados, a técnica A foi melhor do que a B. Mas no outro conjunto de dados pode ser diferente. Então não há intenção aqui de apontar qual que é a melhor, mas apresentar um conjunto de técnicas que você vai usar no processo de tomada de decisão. E a gente percebe que mesmo nas técnicas estocásticas, ou aquelas estatísticas, existem várias possibilidades. Então, na hora que a gente vai falar da estatística, nós temos todas essas possibilidades. Funções discriminantes de Fisher, de Anderson, linear, quadrática, regressão, logística, multinomial. Falar em rede neural, nós vamos ter outras possibilidades. Nós vamos ter possibilidades de redes neurais, percep multicamada, rede base radial, tá certo? Com várias funções de ativação, com vários neurônios e tudo mais, e algoritmo de treinamento e tudo mais. Na hora que nós for falar de aprendizado de máquina, é outra abordagem, mas que tem várias opções. Tem árvore de decisão, tem Bagger, tem floresta aleatória, tem boost, são várias possibilidades. Na hora que eu falar de lógica fuzzy, nós também temos os controladores sugênio, mandando, tá? Tem várias possibilidades de resolver esses problemas. Então o assunto é amplo, interessante, e nós vamos dar início agora na parte estatística. Pois bem, então vamos começar a solução do nosso problema dentro dessa abordagem estatística. E a primeira técnica que nós vamos apresentar é o estudo classificatório por meio da função discriminante de Fisher. Então, a função discriminante, a gente vai pensar que é uma combinação linear dessas minhas características. Eu vou pensar em pesos que permite alocar, permite separar essas populações e permite alocar um indivíduo com vetor de observações X em uma de duas populações, ou na população 1 ou na população 2, ou seja, na população I ou I'. Então nós vamos gerar, normalmente, nós temos aqui várias populações, nós teríamos então a função discriminante de I'. Então nós podemos gerar a função discriminante D12, D13, D14 e assim vai. A gente vai perceber que se a gente tem 6 populações, nós podemos então gerar esses pares, que seria a combinação de 6, 2 a 2, 6 vezes 5, 2, 15 pares. Poderiam ser estimados 15 pares, e eu preciso utilizar alguns desses pares para alocar o indivíduo na população 1, 2 até 6. Na verdade, eu só preciso de P-1 dessas funções. Então seria suficiente usar 5 dessas funções que envolvem pares de população para tomar a decisão.
É lógico, se eu testei, o indivíduo pertence à população 1 e 2, pertence a 1. Isso significa que eu não preciso mais usar nenhum par que envolva 2. Eu não vou testar 2 com a 3, a 2. Ele não pertence a 2, ele pertence a 1. Então agora cabe a mim testar a 1 com a 3, a 1 com a 4, 1 com 5, com 6. Mas todas aquelas que envolvem a 2 que foram descartadas não vão ser mais requeridas. Então eu vou estimar essa função, mas para fins de classificação serão necessárias apenas P menos uma dessas funções estimadas. Então vamos imaginar o seguinte, como é que isso é feito? Vamos tomar um par de população, por exemplo, P1 e P2, que tem o vetor de médias M1, o outro é população M2. Uma matriz de variância e covariância sigma 1, uma matriz de variância e covariância sigma 2. E vamos imaginar que esse conjunto de informação segue uma distribuição normal multivariada, cuja a densidade é dada por essa expressão. Então, nós vamos dizer que alocamos x na população 1 se essa razão dessas duas densidades aqui multivariada for maior que 1. Então, essa que seria a tomada de decisão. Então, se eu colocar essa expressão no numerador, e outra expressão referente à população 2 no denominador, e admitindo, tá certo? Então, que essas variâncias sigma 1 e sigma 2 são homogêneas, eu posso fazer considerável simplificação. Então, o processo de decisão de alocar o indivíduo na população 1 passa a ser essa expressão menor do que essa expressão. Tá certo? Bom, essa expressão aqui significa que a distância desse indivíduo até o centroide da população 1, que é representado aqui pelo vetor de média. Como é multiplicado, esse desvio multiplicado por sigma menos 1 vezes isso certamente representa uma distância de Mahalanobis. Ou seja, se a distância de Mahalanobis do indivíduo ao centro da população 1 for menor do que a distância de Mahalanobis do indivíduo ao centro da população 2, classifica-se o indivíduo que tem um vetor de observação x na população 1. Então veja que existe uma associação de tomada de decisão. Nós já vimos isso em análise univariada e agora na análise multivariada, como que se toma uma decisão. Parece ser bastante sensato que existem duas populações e nós queremos avaliar a proximidade do indivíduo a uma dessas duas populações. Se as variâncias são homogêneas, variância e covariância, representada pela matriz sigma, é uma questão de usar essas distâncias de Mahalanobis. A gente pode transformar essa observação, essa expressão de tomada de decisão, por uma outra, simplesmente rearranjando os termos. Então, a tomada de decisão do indivíduo X pertencer à população 1, basta que essa expressão seja maior do que zero. Pois bem, então, essa aqui é a regra de decisão. Nós podemos organizar essa regra de decisão. Nós podemos chamar esse membro dessa expressão como sendo, de fato, a combinação linear que estabelece a função discriminante de Fisher. Então, aqui essa expressão, vocês vão perceber, essa primeira expressão, que é a função de x, é uma combinação linear aqui das informações de x, ela constitui, então, a função discriminante. E a tomada de decisão vai ser em função desse termo que é passado para o segundo membro da inequação, o outro lado direito da inequação, e ele vai constituir, então, o nosso ponto médio. Ou seja, seria uma distância média representativa da diferenciação da população 1 em relação à população 2. Um confronto das duas médias ponderado aqui, multiplicado pela matriz de variâncias e covariâncias supostamente comum. Então, a tomada de decisão, ela precisa, então,
de uma função discriminante, que é uma combinação linear das suas variáveis, e precisa de um referencial, que é o ponto médio. Então, nós temos a função, nós temos que fornecer na nossa análise a função, que é a combinação linear, e nós temos que fornecer o ponto médio. Então, nós colocamos o valor daquele indivíduo, daquela função, geramos um determinado número. Esse número, por exemplo, 30. Bom, se esse ponto médio, que eu já conheço previamente, for igual a 40, então nós vamos dizer que esse valor aqui, sendo menor do que o ponto médio, o indivíduo vai pertencer à população alternativa. Se for maior do que o ponto médio, ele vai pertencer à população 1. Então, dessa forma, a gente faz essas análises. Veja, então vamos imaginar que eu tenho aqui várias populações. No nosso exemplo, nós temos as 6 populações. A P1, a P2, a F1, a F2 e as populações de reto cruzamento. Vamos imaginar que ela tem vetores de médias diferenciados e uma matriz de variância comum, homogênea, dado por σc. Esse σc está representado aqui. Aqui as variâncias na diagonal e as covariâncias fora da diagonal. E então eu começo a obter as minhas funções discriminantes. Nós temos aqui a função discriminante 1, 2, 1, 3, 2, 4 e assim por diante. Então eu forneço. O que é uma função discriminante de Fisher? É uma combinação linear das minhas características. Quais são os pesos? Para a característica x1, certo? É dado por 0,01755. E assim vai. Então esse D12 está estabelecido. Permite alocar o indivíduo na população 1 ou 2. Esse D13 é a função que discrimina 1 da 3. Permite alocar o indivíduo na 1 ou na 3. Eu pego a informação desse indivíduo, substituo aqui para as novas variáveis e vou ter um valor. E tem que fazer o que com esse valor? Comparar com esse ponto médio. O ponto médio aqui é fornecido. Então, na hora que eu comparar, se for maior do que o ponto médio, nós vamos dizer que pertence à população 1. Né? Então, essa comparação aqui é entre D14. Se eu substituir aqui os valores de x1, x2, obtido até x9, ponderado por esse coeficiente, se der maior do que 31, vai pertencer à população 1. Se for menor, vai pertencer à população 4. Então, veja que esses valores de pesos são obtidos pela multiplicação do sigma menos 1, μ1 menos μ2. Esse sigma eu já conheço. Essa matriz aqui é a inversa dessa matriz, que multiplica a diferença dos valores nos vetores de médios. Então, esse produto, que é um produto de uma matriz V por V e uma diferença de vetor V por 1, vai dar uma solução que é um vetor de coeficientes V por 1, onde cada elemento representa o coeficiente de ponderação de cada variável. Então, estabeleço aqui as minhas funções discriminantes. Bom, aqui estariam todas elas. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6. Né? E, por fim, 5, 6. Então, nós temos várias, mas, né, para tomada de decisão, para alocação, eu vou gastar P-1 delas para fazer a classificação. E aí eu classifico os indivíduos. Então, eu tinha as populações, certo? As 6 populações e vários indivíduos, tanto no arquivo de treinamento quanto no arquivo de validação. No arquivo de treinamento, cada população, que tinha originalmente 2.000 indivíduos, passa a ser representado por 80%, 1.600 indivíduos. Então, veja, se a minha função discriminante fosse totalmente eficiente, todos os indivíduos da população 1 seriam classificados na população 1. Então, essa diagonal, para o arquivo de treinamento, teria 1.600 indivíduos aqui. Todos os indivíduos da população 2 seriam classificados na população 2. E assim vai. Então, nós teríamos os elementos diagonal representando ali o tamanho da população.
e fora da diagonal o valor é zero. Então nós vamos dizer que a nossa função ela é perfeita. Ela permite classificar todo mundo na sua respectiva população. Mas se indivíduos da população sabidamente pertencente 1 foram classificados como na população 2, nós vamos dizer que houve erro de classificação, certo? Um erro. Vamos chamar isso aqui de taxa de erro. Taxa de erro aparente, porque é aparente porque a própria, nós estamos classificando um indivíduo a partir de funções estabelecidas com a informação dele próprio. E ele contribuiu para gerar essas informações. Então, nós temos fora da diagonal os erros. Então, na diagonal constitui os acertos, fora da diagonal constitui, então, o erro. Se eu somar a quantidade de erro dividido pelo total, nós vamos ter o que a gente chama de taxa de erro aparente. Então, a porcentagem de erro que a gente teve. Eu posso usar essas funções discriminantes que eu gerei para classificá-lo os indivíduos na fase de treinamento e vou ter, nesse caso específico, uma taxa de erro de 15%. Significa que eu errei 1.459 indivíduos. Mas eu errei de forma global. Veja que não há problemas de erro, por exemplo, essa tabela é muito útil, de classificar indivíduos da população 1 e 2, que são populações bem discrepantes. Todos os indivíduos que foram classificados na 1, não há razão para alocá-lo na 2. A taxa de erro está exatamente na dificuldade de distinguir indivíduos da população 1, por exemplo, com indivíduos que são da população reto cruzamento 1. E a gente sabe a razão, dado que eles têm certa similaridade, inclusive de parentesco, né, de genealogia. Por isso acontece essa perda de eficiência, porque as populações não são, de fato, tão diferentes assim. Elas guardam entre si alguma informação genética próxima. E assim, então, eu vou fazer uma inferência global, mas posso estar investigando comparações particulares para ver aqui a dificuldade, né, que eu tenho entre a população A, B e C. Às vezes a A é bastante distinta da B, o problema está em classificar a A com a C e assim por diante. E essa função, essas funções que nós estabelecemos e classificamos, né, os próprios dados de treinamento, nós temos então a taxa de erro aparente. O ideal seria que essas funções ela tivesse capacidade de ser extrapolada, de ser usada em outra situação, para outros indivíduos. Por isso, então, nós partimos do nosso conjunto de dados. Nós temos outro conjunto de dados, que representa aí 20% das informações, que não contribuíram para o estabelecimento desses vetores de médias e nem dessa matriz de variância e covariância. Então, são dados novos. E eu posso checar, então, se as minhas funções estabelecidas vão funcionar adequadamente nesse conjunto de dados de validação. Então, isso a gente faz e verifica que o erro em treinamento global foi de 15,20 e o erro para novos conjuntos de dados de validação, aqui agora representando 20% das informações, nós temos uma taxa de erro um pouco maior de 18,83. Então, no caso de treinamento, cada população era representada por 1.600 indivíduos e, no caso de validação, cada população estava representada por 20%, 400 indivíduos. Então, nós temos esse tipo de resultado que permite aí inferir se foi eficiente ou não. Bom, como é que eu faço essa análise? Se você usar o programa Gênesis, nós poderíamos, então, acionar aqui a nossa trilha de dados. Nós colocamos esse conjunto de dados lá na pasta BIOS 750, exemplo, e a gente vai, então, no procedimento de análise multivariada, análise discriminante. Nós estamos trabalhando com análise discriminante de Fischer. E aí, então, basta eu chamar o conjunto de dados.
existe um conjunto de dados de treinamento que eu posso estabelecer as minhas funções. Pois bem, se eu tiver um conjunto de dados de validação a ser classificado, seria interessante que, uma vez estimada as funções discriminantes, eu teria então um teste de validação. A gente sabe que o número de variáveis é igual a 9, x1 até x9, existem 6 populações, posso ter uma inversa comum, uma inversa generalizada, esquecer que existem populações. Isso é muito comum, principalmente quando o número de indivíduos é muito pequeno. Se às vezes esse tipo de análise acompanha aí a análise de agrupamento, por exemplo, médio Tocheiro, às vezes eu tenho uma população que tem ali apenas um único indivíduo, 2 indivíduos. Então não caberia ali, não seria apropriado estabelecer uma matriz de variância e covariância, porque nem sequer eu tenho grau de liberdade para isso. Mas aqui, no nosso caso, nós temos 6 populações e cada população tem a sua matriz de variância e covariância. Então, ela é individualizada. Nós podemos usar aquela matriz de inversa, a sigma vai ser invertida, sigma menos 1, por um processo de inversa comum. Se tivesse problema de multicolinearidade, tá certo? Ou dimensionalidade, pode ser que essa matriz não tenha inversa. E o que você poderia fazer? Não precisa fazer absolutamente nada, basta utilizar uma inversa generalizada. E mesmo nessa situação, pode-se ter resultados diferentes, mas a classificação continua sendo a mesma. Existem demonstrações provando isso. Você pode usar diferentes generalizados, mas nesse caso do programa Gênesis é utilizado a Moore-Penrose, então dá um resultado único e você consegue uma boa classificação sem se preocupar com as questões da multicolorialidade. Posso declarar aqui o nome das variáveis, né? Nesse caso foi x1, x2 até x9, e fazer o processamento. No processamento de dados, veja, ele vai me dar a informação das médias e das variâncias de cada grupo ou populações. Nós temos 6. Aqui as matrizes de variância e covariância da população 1, pai 1, pai 2, F1, F2, retrocruzamento 1, retrocruzamento 2, informa inclusive os determinantes para saber se tem inverso ou não, mas usa uma matriz conjunta, que é essa matriz conjunta onde a gente imagina que exista homogeneidade de variância. Temos até um teste aqui de homogeneidade, se ela é homogênea ou não. Nesse caso, de fato era. E aí, então, eu passo a ter a minha função discriminante de Fischer, que permite discriminar a população 1 da 2, a 1 da 3, a 1 da 4. Uma função discriminante é a combinação linear das minhas variáveis. Mas para a tomada de decisão, eu preciso dessa combinação linear e eu preciso também de um ponto médio. Então veja que, além de fornecer a combinação linear, nós temos associada a cada par de função discriminante de Fischer, né, o seu ponto médio. E aí então, conhecidas essas funções, eu começo a classificar de forma que, uma vez classificados esses indivíduos, eu vou então concluir a minha análise gerando aqui uma informação, que é a informação de uma tabela que me dá os dados, me dá a informação de a taxa de erro aparente. Então, foram classificados 9.600 indivíduos, e aqui está me dizendo que a taxa de erro foi de 15,19, uma taxa de erro global. Mas se eu quiser inferir sobre par a par, eu tenho aqui a tabela que a gente chama de tabela de confusão. Temos as populações classificadas em algum indivíduo, em alguma população. E aqui nós vamos então fazer análise para o conjunto de dados de validação. A mesma coisa, e finaliza com a tabela de confusão também. Então, isso é possível de ser feito e a gente pode chegar a um resultado como esse. Pois bem. Bom,
Então nós aprendemos que as funções de Fisher, se eu tenho P populações, eu vou utilizar P-1, mas o programa me dá essas várias combinações lineares e agrega a essa combinação linear um ponto médio para a tomada de decisão. Existe uma filosofia bastante semelhante, né, que é a função discriminante de Anderson. Veja que a função discriminante de Fisher, ela nasce numa comparação das duas densidades. Ela faz um F1 no numerador e um F2 no denominador. Compara se for maior que 1, nós dizemos que então essa razão aponta para que eu tome a decisão de que o indivíduo com vetor de observações X chapéu pertence à população P1. Então essa que é o começo da conversa. Agora nós vamos ter uma filosofia bastante próxima. Mas ao invés de início comparar, eu vou imaginar que eu tenha 6 populações e, consequentemente, eu tenho 6 funções discriminantes. Não é a combinação de P2A2. Não seria 6 vezes 5 sobre 2, não seria 15 funções que representariam os pares de populações. Aqui eu teria as próprias 6 populações. E essas 6 funções discriminantes. E essas 6 levariam em consideração as médias e as variâncias. Nós vamos admitir, no primeiro momento, também que as variâncias são homogêneas. Então, como que eu poderia obter a função discriminante de Anderson? Então, para o estabelecimento da função discriminante de Anderson, novamente se considera que para a população P1, que vai de 1 até G, no caso G aqui igual a 6, um vetor de observações de distribuição normal multivariada, com vetor de média μ, j e matriz de variância com variância sigma, com a seguinte densidade de probabilidade. Então, a função discriminante, basicamente, é essa função densidade de probabilidade. Mas com algumas ligeiras mudanças. Ao invés de trabalhar dessa forma exponencial, eu vou incorporar aqui um conhecimento prévio que o pesquisador tem a priori, né? Então nós podemos incorporar aqui uma probabilidade a priori, essa função multiplicada por um P. Digamos que eu queira, por exemplo, classificar indivíduos. Eu quero classificar indivíduos se são, por exemplo, brasileiros, se são japoneses ou se são franceses. E eu estou montando essa função, estabelecendo essa função para alocar indivíduos. Então vai aparecer um indivíduo, eu tenho que dizer se ele é brasileiro, se ele é japonês ou se ele é francês. Mas essa função está sendo estabelecida no Brasil. Então, veja, se aparecer um indivíduo, esse indivíduo vai ser brasileiro, japonês ou francês? Muito provavelmente vai ser brasileiro, porque eu estou no Brasil. Certo? Vai ter a chance de ser japonês? Bom, eu tenho que consultar o censo para ver qual que é a representação de japonês no Brasil. Tem chance de ser francês? Tem, mas aqui predomina brasileiros. Então veja que é uma informação a priori. Não depende do tamanho das populações que eu estou analisando. Depende da situação que eu tenho. Então eu posso incorporar isso. Isso é um P. Um P1, P2, P3 até P6. Então é a informação que o pesquisador tem. E se ele não tem informação, basta ele especificar que é igual, tem 6 populações, fala que é 1/6 para cada um. Está resolvido o problema. Então ele desconhece. Alguns têm dito que essa probabilidade pode ser função do tamanho da população que você está analisando. Está analisando uma população 1 com 1000 indivíduos, a população 2 com 100 indivíduos, então a probabilidade maior é de pertencer à população 1. Isso pode ser enganoso. Porque pode ser que o novo indivíduo, aquele 1100 que você tem, é um retrato da sua pesquisa.
Você que saiu e coletou 1000 indivíduos da população 1 e 100 da população 2. Mas se você, isso porque você saiu num determinado momento. Agora, se você sair em outro momento, pode ser que isso não exista. Isso não traduz o tamanho populacional que você tem no seu banco de dados, não traduz uma probabilidade maior da população 1 em relação à população 2. Então você tem que avaliar isso. Se o tamanho da população reflete ou não a probabilidade a priori. A probabilidade a priori, o sentido é o sentido de conhecimento do pesquisador. Ele sabe que é para classificar a população A, B e C, mas a população A é mais frequente que a B e a C naquele local. Então, se você fosse fazer essas funções discriminantes lá no Japão, certamente que o japonês, o indivíduo que aparecesse, você teria mais chance de ser japonês. É natural, é inerente ao seu estudo. Então, você pode incorporar isso nessa probabilidade a priori. Então, você pega essa função e multiplica pela probabilidade. Ao invés de trabalhar com esse exponencial, seria prudente você usar um logaritmo. E nada menor do que o logaritmo neperiano, que aí você evita esse exponencial. Então, como você multiplicou aqui pela probabilidade a priori, o produto, ao aplicar o logaritmo, se transforma aqui numa soma. Então, você tem um logaritmo da probabilidade a priori, e mais o logaritmo dessa expressão, mais o logaritmo dessa expressão. Então, isso aqui é a função discriminante de Anderson, linear. Se a gente imaginar que as variâncias são homogêneas, então nós podemos fazer algumas simplificações e gerar, então, essa que a gente chama aqui de função discriminante de Anderson. É uma combinação linear e acompanha uma constante, uma combinação linear de suas características, que vai ter peso, a semelhança da função discriminante de Fisher, e nós temos aqui uma constante. Essa constante é uma combinação das informações que não tem influência das suas variáveis x. É o logaritmo dessa probabilidade, mais esse termo aqui, que é um termo constante. Tá certo? Produto entre a média, transposto, C igual a menos 1, vezes a média. Então você tem aí essa expressão aqui, que é uma expressão de uma constante. E como é uma densidade, é a função de probabilidade, você tem o seu critério. Classifica-se o TES, o material genético, convetor, né? Aqui o IES, o convetor X, TIL, né? Na população J qualquer, somente se esse valor de DJ for maior em todos os elementos. Então você vai usar, pega o indivíduo, testa na função discriminante característica da população 1, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5, dá 6, tem esse vetor de informações e você conclui, então, procura esse vetor de informações, o maior elemento, se estiver vinculado à população 3, esse indivíduo pertence, então, à população 3. Então, veja o que acontece. No nosso conjunto de dados, nós tínhamos aqui 6 populações e eu vou, então, gerar as funções discriminantes para 6 populações. Essa D1 é a função, né, que vai gerar as informações para a população 1. Essa D2 para a população 2, a D3 para a população 3, a 4 para F2, e a 5 para recrutamento 1A, a 6 para recrutamento 1B. Então veja que é uma combinação linear acrescido desta constante. Aí um indivíduo, eu vou colocar aqui os valores e vou ter uma informação particular para cada indivíduo. Eu vou pegar, alocar aquele indivíduo onde esse valor foi o maior possível. Então, feito isso, eu passo a ter essa tabela de confusão, onde os indivíduos, sabidamente pertencentes à população 1, pode ser classificado na 1 ou na 2 e assim por diante. Né? Então, como é que faz essa análise? Bastante simples. A gente pega esse conjunto de dados, aqui no análise multivariada, análise discriminante, né? Aqui análise discriminante de Anderson. Vou carregar aqui o arquivo de treinamento, da informação do arquivo de validação. Existem 9 variáveis, 6 populações, a matriz individual e
o tiro de inversa comum, porque eu não tenho problema lá de múltipla unidade. E vou, né, fazer a minha função discriminante de antes. E ele me pergunta qual que é a probabilidade a priori. Eu posso dizer que é proporcional ao tamanho das populações. Isso, para mim, pode não ser uma boa estratégia. Eu posso dizer que é igual. Então, um sexto para cada um e prossigo a análise. Pois bem, então eu passo a ter aqui umas informações iniciais de médias e variâncias, das matrizes de variâncias e covariâncias das populações, tá certo? O que é importante é a função discriminante. Quantas vão aparecer? 6, certo? É uma combinação linear e mais o valor da constante. Com essa função, eu vou classificar os indivíduos. Por exemplo, o indivíduo 2, que eu sei que fazia parte da população 1, foi classificado na população 5. Isso revela um tipo de erro. E vou classificando. Existe 9.600 indivíduos que eu tenho que classificar nesse conjunto de dados de treinamento. Uma vez classificado esses 9.600 indivíduos, eu vou poder ter uma tabela que resume, né, os acertos e os erros, que é essa tabela de classificação, né? Então, no caso do conjunto de dados de treinamento, que eu classifiquei 9.600, eu tive 1.459 informações erradas. Tendo a tabela de confusão, começa agora a classificar o conjunto de dados de validação, que são aí 2.400. Veja que para cada indivíduo ele tem a informação de pertencer à população 1, à população 2, 3, 4, 5 e 6. Então ele vai pegar aqui o maior elemento. Por isso que ele está dizendo que esse indivíduo pertence à população 1. Ele era da população 1, pertence à população 1. Está correto. Mas se eu testar esse indivíduo 321, fizer o teste, ele pertence à população 1, dá esse valor 39. Pertence à população 2, dá menos 54. E assim vai até eu questionar aqui as informações desse indivíduo. A gente percebe que o valor 41 é o mais alto. Então eu vou classificar esse indivíduo da população 5. Mas eu sabia que esse indivíduo era um dos primeiros 400, era um indivíduo pertencente à população 1. Ele era um P1 e está sendo classificado aqui como um reto cruzamento 1. Então isso é um erro, né? E assim vai até eu classificar todos aqueles indivíduos, são cerca de 2.400 indivíduos, e finalizo com uma nova tabela de confusão, e agora com as informações de validação. Um conjunto de dados que não contribuíram para gerar aquelas informações de médias e variâncias. Então, está resolvido o nosso problema. Veja, então a gente está aqui colocando a filosofia de que você pode ter dois conjuntos de dados, um para treinamento, um para validação. Existem outras estratégias para validação, certo? Nós podemos fazer que a gente chama de validação cruzada com a estratégia de um fórum. Então eu pegaria todo o meu arquivo, por exemplo, que tem 2.000 informações para cada população, no total aí de 2.000 vezes 6, 12.000 linhas. Eu posso fazer as análises pegando esse arquivo, e só que em cada vez que eu rodar a análise, eu retiro um indivíduo. Então, ao invés de ser 12.000, vai ser 11.999. Um indivíduo vai ser removido. Aí gero as funções discriminantes e vem e classifica esse indivíduo. E vejo se está certo ou errado. Depois eu tiro o segundo indivíduo, depois eu tiro o terceiro indivíduo. Então veja que eu uso uma quantidade de dados muito grande para gerar as funções e vou classificar esses indivíduos que estão fora. A estratégia é bastante interessante porque
eu aproveito o máximo de informação para gerar as funções discriminantes. Ela é desvantajosa porque quando eu pego os indivíduos muito discrepantes, os outliers, então eu provoco um erro. Ele é muito sensível ao outlier, ele não pertencia, ele não é característico da população, então a chance de eu errar é muito grande aquele indivíduo, porque ele tem um padrão totalmente diferente. Todos os indivíduos da população mediam 1,80 m, as informações saíram com 1,80 m, mas ele tem 5 metros. Não faz sentido, na hora que vai classificar ele, vai classificar de forma errada. Se ele pertencesse a um grupo, esse outline, o efeito desse outline seria diluído. Então, ao invés de tirar um indivíduo, eu posso tirar grupos de indivíduos. E posso fazer isso sistematicamente. Por exemplo, eu vou pegar aquele meu conjunto de indivíduos de 2.000 ou de 1.600 por cada um grupo, no caso do treinamento, eu posso partir, por exemplo, em 4 conjuntos. Então, digamos que eu tenho 100 indivíduos para analisar. Eu parto em 4 conjuntos, cada conjunto com 25 indivíduos, e começo a analisar. Só que eu faço 4 análises. Na primeira análise, o grupo A, B, C, então 25 mais 25, mais 25, 70 indivíduos, 75 destino para treinamento. E o grupo D vai para validação. Depois eu faço a nova análise, 75 indivíduos para treinamento, 25 para validação. Só que o 25 que faz parte do grupo C. Depois eu faço a mesma coisa, mais o 25 do grupo B. Depois, por último, o 25 do grupo A. Então veja que todos os indivíduos vão participar de uma ou mais vezes do treinamento e todos os indivíduos vão participar na validação. Então isso nós chamamos de técnica de scaffold e você faz repetidas vezes, de forma que você tem não só a estimativa de erro, mas de uma média. Então, nessa primeira situação, teve a taxa de erro de 31, nessa outra 29, 25, 28, seria mais justo, então, você tem uma informação da média da taxa de erro. É bastante interessante de avaliar como é que isso é feito. Então, você pode dividir arbitrariamente, anteriormente em 2 conjuntos, treinamento e validação, isso é funcional. Se você tiver um conjunto de dados grande, de fato você tem 2 amostras. Agora, se você quiser implementar um procedimento de validação cruzada, existe a possibilidade de usar essa estratégia. Pois bem, então nós já apresentamos 2 estratégias, funções discriminantes de Fisher e função discriminante de Anderson. Vamos voltar a falar sobre a função discriminante de Anderson, só que quadrática. Pois bem, o que difere da função discriminante de Anderson linear? É porque na linear nós imaginamos que cada população tinha vetor de médias diferentes e uma matriz de variância e covariância homogênea. E nessa situação, nós vamos admitir que ela é individualizada. Certo? Não há razão para eu acreditar, para eu colocar essa restrição. Então, isso a filosofia é a mesma. Nós temos aqui a função densidade e probabilidade normal, aqui multivariada. Ela vai ser multiplicada pela probabilidade a priori, só que eu não vou fazer as simplificações. Tá certo? E quando eu não faço as simplificações, nós vamos dizer que essas funções, elas são combinações não lineares. Vai aparecer informações quadráticas. Então tem um peso que multiplica a variável x1, um peso que multiplica a variável x1 ao quadrado. Então a gente não vai nem explicitar a função, né, que não tem necessidade, nós vamos deixar a expressão dessa forma, e se eu desenvolver essa expressão, a gente vai perceber que vai ter um componente quadrático, porque essas matrizes são diferenciadas. Né? Então, mas o critério é o mesmo, e você, se fizer dessa forma, você pode ter um resultado diferente. Veja, nós acabamos de fazer a função linear, né? E tivemos uma taxa de erro para arquivo de treinamento de 15%. Agora,
se a gente imaginar que não exista homogeneidade, o simples fato de afirmar que não existe homogeneidade, tratar o problema com cada matriz sigma, nós temos uma função discriminante mais eficiente. A taxa de erro de treinamento vai para 10,23, de validação 16,92. Muito simples ser feito. Os próprios procedimentos são os mesmos nas análises discriminantes de Anderson. No caso do programa Gênesis, basta você alterar. Você vai optar pela função quadrática. Eu carrego aqui os arquivos, declaro os parâmetros, já estão declarados, e aqui eu vou rodar a análise quadrática. Isso vai me gerar resultados. E no final da análise, eu vou ter então as minhas taxas de erro. Não só a taxa de erro aparente para o arquivo de treinamento, como também o arquivo de validação. Então, é uma opção interessante, fácil de ser executada e guarda aí os princípios da estatística de médias e variâncias. Bom, por fim, nós vamos dar aqui uma outra noção geral sobre uma técnica que se baseia em regressão logística multinomial. Primeiro, a gente apresenta uma base bastante simples, depois vocês investem com mais afinco a teoria dessa técnica, onde ela parte do pressuposto de um modelo de probabilidade linear. Esse modelo de probabilidade linear é usado para denotar um modelo de regressão no qual a variável dependente, y, é uma variável dicotômica, que assume o valor 1 ou 0, né? Denotando então a ocorrência ou não de um evento. Né? E, assim sendo, passa a ter uma propriedade interessante, porque nesse modelo a esperança de y em dado xi é interpretada como sendo uma probabilidade condicional. Então nós temos uma probabilidade de que o evento ocorra. Então, se você tem a probabilidade do evento, ocorre ou não ocorre, é como se você tivesse uma informação da chance de pertencer ao sucesso, a chance de pertencer ao insucesso, ou a chance de pertencer à população 1 ou à população 2. Então, é um processo interessante. Então, um exemplo que é dado aqui, por exemplificar, vamos considerar um modelo com apenas uma variável explicativa x, em que y refere-se à presença de determinada doença na planta e um presente, 0 ausente, por exemplo, é classificar em população resistente susceptível, e xi, a umidade relativa do ar. E aí, uma variável aleatória independente com erro, com distribuição esperança do erro igual a 0. Então, esse y pode assumir o valor 0 ou 1, com a probabilidade de 1 menos pi, e pi de sucesso. Então, essa esperança, a gente pode usar esse modelo e dizer, então, que para o sucesso você tem 1 vezes pi, 0 vezes 1 menos pi, então tem o significado dessa esperança, que é uma probabilidade. Né? E a gente pode ajustar esse modelo da forma conhecida, com uma covariância dividida pela variância, e o beta zero também pode sair facilmente. Como você tem uma probabilidade, você tem um y, um valor associado a cada observação, que é uma probabilidade, você pode então tomar decisão. Se for maior que meio, você classifica como sendo pertencente à população que manifesta valor 1, população resistente, por exemplo. Se for menor que meio, está mais uma pertinência maior a ser classificado como 0. Então, essa é a teoria básica e que está sujeita à crítica. Então, existem algumas críticas. É possível obter estimativas fora do intervalo. É uma probabilidade, mas você pode ter valores fora de 0 e 1. O erro não tem distribuição normal, que é importante em algumas inferências, se o paradigma é estatístico. Então, nós temos aqui duas chances de erro. Na verdade, você o valor era 0, mas foi predito como sendo igual a 1. Ou era 1 e foi predito como sendo 0. Então, isso aqui seria os erros. Então, os erros têm uma variância e vai depender desse PI e desse 1 menos PI. Então, existe uma heterocidastia. Ele deixa de ser
ele passa a ser heterocedástico. Então, e também pressupõe que PI se relaciona linearmente com X, né? O que pode é uma regressão linear. Isso pode não ser verdade. Se isso não é verdade, nós sugerimos usar um modelo alternativo, que é o modelo Logit, né? Que resolve um problema, que está na pressuposição de que ele teria um relacionamento linear, então você passa a ter um relacionamento não linear. Então isso aqui seria os valores de X, e aqui as probabilidades não sendo então linear. E essa curva aqui, ela faz lembrar um padrão, ou seja, essa curva em S se assemelha muito à distribuição acumulada de uma variável aleatória. Então isso sugere que você possa usar essas funções acumuladas, e uma das funções acumuladas interessante é a logística. Então você estaria fazendo uso desse modelo Logit. Bom, então, diante desses fatos, o uso de um modelo Logit multinomial passa a ser algo interessante para você fazer estudo classificatório. É uma extensão do modelo Logit para o caso onde nós temos mais de 2 categorias. É o nosso caso, que nós temos aí várias populações. No caso da gente ter J categorias, serão ajustados J-1 modelo. E cada modelo permite comparar a probabilidade de pertencer a uma determinada categoria em detrimento da categoria base ou de referência. Então você tem a população 1. Aí você gera 5 funções. E você pode questionar, pertence a 1 ou a 2? Certo? Então você vai classificando em relação àquela base que você escolher como referência. Então é bastante simples. Você teria esse resultado. Nós podemos processar os nossos dados aqui, como aqui no procedimento análise multivariada, análise discriminante e regressão Logit multinomial. Aqui o nosso arquivo de treinamento, aqui o nosso arquivo de validação, e simplesmente processar os dados. É um procedimento do R, que tem um pacote específico. Vocês poderão consultar o pacote, e aí nós vamos ter algum tipo de resultado, né? Os resultados que vão sair as informações preliminares das estatísticas do arquivo de treinamento, com 9.600 informações. Aqui os dados de treinamento, aqui o processo de iteração, onde você acaba tendo aqui esses modelos. Vamos considerar a população base de interpretação, a população de referência igual a 1, aí você passa a ter os coeficientes de cada uma dessas populações que vão ser confrontadas. E você tem os valores de probabilidade, e você começa então a classificar, certo? Como sendo relativo, mas você tem depois um conjunto de probabilidades. No indivíduo 1, qual que seria a maior probabilidade? 0,91 para pertencer à população 1, certo? E aqui 0, porque é 10 a menos 26, 0, 0, 0, 0, 0,0, então ele pertence à população 1. E assim vai, de tal forma que eu possa, com base nessas probabilidades, decidir então se está correto ou não a minha classificação. Então tem aqui o meu resultado usando a regressão Logit, né? Tanto o resultado de treinamento quanto a validação. Então essa regressão Logit multinomial também é bastante útil e teria um resultado para esse conjunto de dados. Pois bem, então nós podemos fazer uma conclusão. Nós temos o nosso conjunto de dados, 6 populações, 9 características, e nós queremos então realçar, verificar as diferenças entre as populações, estabelecer critérios para julgamento de novos indivíduos. Nós temos então que tomar a decisão em qual caminho seguir. Existem várias possibilidades. Na nossa conversa de hoje, nós optamos pela abordagem estocástica,
aquela que se fundamenta num modelo, num YJ, numa combinação linear, que vem de algumas considerações sobre vetores de médias, variâncias e matriz de variância e covariância. Se são homogêneas, se são heterogêneas, certo? E como é que eu vou tratar. Então, existiam várias possibilidades. Para esse conjunto de dados, eu apresentei o exemplo, dividi em 2 arquivos de treinamento, um de treinamento e validação, e apresentei o resultado das funções linear de Fisher, a linear de Anderson, a quadrática de Anderson e, por fim, a logit multinomial. A gente percebe aqui que eles foram aplicados e mostraram resultado diferente, né? Proporcionaram erros diferentes. Então a gente percebe que, neste caso específico, se você considerar o conjunto de validação, que é o conjunto mais interessante, que mostra a potencialidade na extrapolação, a gente percebe que, nesse caso aqui, a distribuição era normal e ia dar o mesmo resultado mesmo. A quantidade de erro de validação foi de 452 nas funções lineares, mas se eu passar para a função quadrática, eu tenho uma função mais eficiente, porque proporciona menos erro. E se eu optar pela logit multinomial, ainda um pouco menos de erro. Então veja que eu apresentei aqui 4 alternativas que têm eficiência diferenciada, e eu posso optar por aquela que seria provavelmente mais eficiente para classificar. Não estou dizendo nesse momento que a quadrática seja melhor do que a linear. Vai existir casos que não. Não estou dizendo que a logit é a melhor das opções para validação. Vai existir casos que não. Nós só estamos nessa conversa apresentando para vocês diferentes possibilidades dentro de um contexto de estatística estocástica que se baseia em médias, variâncias e covariâncias. Existem outras opções, existem outros caminhos que poderiam ser adotados para resolver esse problema? Sim, vão existir outros. Serão mais ou menos eficientes? Bom, a gente vai ter que estudar, a gente vai fazer as considerações, testar e ver se nesse exemplo particular a eficiência vai ser menor ou menor, maior ou menor. Pois bem, por hora é só, a gente agradece a presença de todos. Um grande abraço, até lá.